Shalom Hashem, estamos iniciando um estudo em Lucas 12. Vamos abordar o capítulo 12 de Lucas, no que se refere aos servos vigilantes e os açoites. Estejam vossos lombos cingidos e as lâmpadas queimando. Em grego, lixni kaiomini. E vós semelhantes a homens esperando o Senhor deles quando volta das bodas, para que vindo ele e batendo, logo abram para ele. Bendito os servos, aqueles os quais vindo o Senhor encontrará vigiando. Amém, digo, a voz que cingirá e fará reclinar eles, e passando servirá a eles, aos servos, o noivo. E se na segunda, na terceira vigília chegar, encontrar assim, benditos são aqueles. Isto, porém, conhecer que soubesse o chefe da casa em que hora o ladrão vem, não permitiria ser arrombado a casa dele. Também vós estáis preparados, porque na hora que não supondes, o Filho do Homem vem. Disse Pedro: Senhor, para nós é que tu falas a parábola, ou também para todos? E disse: Senhor, quem é o fiel administrador, pistos e cômenos, o sábio, frômenos, e quem constituirá catastese, o Senhor, sobre a criadagem dele, para dar em tempo porção de comida? Bendito o servo aquele qual, vindo o Senhor dele, encontrará fazendo assim. Verdadeiramente digo a vós, que sobre todos os bens dele constituirá o mesmo. Mas se disser ao servo aquele que no coração dele, demora o meu Senhor a vir, e começar a espancar os servos, a criadagem, e as servas, a criadagem, perdic, discas, estim, a comer e também a beber e a ficar embriagado, virá ao Senhor do servo aquele dia em que não espera, e em uma hora em que não sabe, e partirá ao meio de costumese, castigará, e a porção meros dele com os descrentes porá, tese, apiston tese. Aquele mau servo que conheceu a vontade do Senhor dele, não se aprontou, fez segundo a vontade própria, será açoitado, dar resete, com muitos açoites. O que não conheceu, que fez mais as coisas dignas de açoites, será açoitado com poucos açoites. A todo, pois, que foi dado, muito será exigido da parte dele. E a quem confiaram muito mais pedirão dele. Esta passagem é, como se diz no vernáculo popular, cabulosa. Lucas 12. O Senhor está falando de servos. Servos é a palavra doulos, certo? Servos que comandam servos. Então o Senhor está falando da palavra doulos, sério. Que vamos procurar essa palavra no dicionário de Strong, para entender melhor o seu significado. Em Strong,
é escravo, né? Doulos é escravo. Servo, subserviente, né? É isso aí, é um empregado, é um escravo. E vamos ver também a palavra pediscas, que é traduzido pedas, servos também é traduzido como servos ou criados, e pediscas, servas ou criadas. Vamos ver o significado grego dessa palavra. Pedia. Criança, né? Criança. São servos menores, servos que estão aprendendo, não são aqueles que são mestres, mas os que estão aos cuidados dos mestres, ou seja, as ovelhas. E os servos que aqui o Senhor está se referindo, como doulos, são os mestres, são os discípulos, os apóstolos. Né? Então Jesus colocou aqui um rigor muito grande sobre a responsabilidade do mestre. Também é que o apóstolo nos diz que em todos almejamos ser mestres, pois os mestres têm uma disciplina mais rigorosa que os simples ovelhas do rebanho. É claro que não temos que ter limite para essa interpretação. Aqui Jesus está falando, uma parte de Lucas 12, que diz que aquele servo que vai fazer a sua vontade própria, ele encerrará a sua inclinação do mal, deixar essa inclinação do mal dominar a sua vida, não é para fazer as coisas más com as suas ovelhas. Jesus diz fala que esse servo terá a sua parte com os apistes, com os incrédulos, com os descrentes. Apiston, tese, com os descrentes, porá. A porção, meros. Não tem galardão, mas tem uma porção dos descrentes. Meros, apiston, terá a porção dos descrentes, que é a perda da salvação, que é a condenação eterna. Mas também, veja, o estado desse primeiro doulos, desse primeiro servo, discípulo, que chegou a esse ponto de perder a sua salvação e ter a sua parte com os incrédulos, meros, apiston, a porção dos descrentes, ele ficou embriagado, espancou os servos e as servas e foi pego de surpresa com o seu coração e blasfemou dizendo que o Senhor demorava e não cuidou dos seus bens, suas ovelhas, como deveria. E aí chegou ao ponto de perder a salvação. Mas há outros servos que se comportaram mal, receberam muitos açoites, e outros que receberam poucos açoites. Então há uma escala aí de 3 níveis para a perda da salvação. Então esse Lucas 12 tem sim 30% aqui de possibilidade de perda de salvação. Shalom Hashem, agradecemos a sua participação.